Olá, ouvinte! Sejam bem-vindos ao Terror na Esquina. Eu sou o Fê e hoje eu não tô aqui sozinho. Eu tô com a ilustríssima presença do Zoucas, daquele podcast incrível Relatos do Além. E aí, Zoucas, como é que vão as coisas? E aí, cara, como é que você tá? Pô, obrigado, antes de mais nada, pelo convite. Muito legal falar aí pro seu público, né, pra sua audiência. E vambora, hoje o assunto vai ser quente. É só o assunto que eu mais gosto, né? Que é ufologia. É isso! E olha, você tá estreando o assunto de ufologia aqui no Terror na Esquina, que a gente nunca trouxe nada sobre ufologia. Ó, que legal, valeu. Pô, que honra. Mas antes, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Eu tô muito mais que feliz. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Pô, eu que agradeço, cara. Obrigado mesmo. E, cara, ufologia realmente dá pano pra manga. Tem muita situação bizarra. E acho que é tão sinistro quanto True Crime, é tão sinistro quanto fantasmas, né? Espíritos, possessões demoníacas, porque tem coisa, tipo assim, abdução até. Esse negócio assim é muito traumático, entendeu? Então, quem gosta desse assunto, acho que vai gostar também de ufologia. Ah, com certeza. E ainda mais que a gente vai trazer relatos e isso vai instigando, né, cada vez mais a curiosidade. Dá pra gente comentar muita coisa em cima disso. Com certeza. Olha, eu vou te falar, Zoucas, que eu não manjo nada de ufologia. Nada, nada, nada. Cara, a gente começou falando de ufologia no podcast em 2018. E eu conheci a ufologia assim, tipo, meio que por cima, sabe? Eu gostava, via vídeos, consumia, mas eu nunca tinha realmente estudado a fundo. E aí, graças ao antigo podcast, né, o H18, cada episódio a gente aprendia sobre um caso, aprendia sobre uma pessoa que era um estudioso, a gente chamava pesquisadores, e ao mesmo tempo a gente recebia relatos de pessoas que passaram por uma situação bizarra. E, e isso fez com que a gente aprendesse demais ao longo desses anos. Então, se você ouviu o Engadito, que é um antigo podcast, ele não, a gente não faz mais ele, mas se você resolver escutar agora, você vai ver a evolução, assim, e você vai aprender de uma maneira, de certa forma, com a gente sobre ufologia, né? Existem muitos estudos, desde os anos 60 que estão publicados na internet, e você vai lendo, cara, e é incrível, e realmente você percebe como existem coincidências na ufologia que você não tem como negar que existe alguma coisa diferente, entendeu? Ah, isso é verdade. Isso é verdade, você disse tudo. E eu vou te falar que eu acompanho vocês desde o comecinho. Eu comecei a escutar vocês em 2019, mas eu peguei. Eu acho que. Eu não sei se foi quando vocês começaram em 2018, mas eu lembro de ter pego bem pouquinho episódio, sabe? E acompanhei, tipo, todo dia. Toda semana eu tava lá esperando episódio novo. Olha aí, é um fofofo. É, era. E quando chegou o episódio de Varginha, que aí foi quentinho no coração. Porque eu sou de Varginha. Ah, é? Eu não sabia. Eu sou de Varginha. E. Nossa, aí, pô, tipo, me abraçou, minha cidade, tudo onde você falava, os lugares eu conheci, então, tipo, foi muito legal e uma experiência muito diferente de escutar, sabe? Pô, que maneiro, cara. Que bom. E que trabalho, viu? Muito bom Pô, mesmo. valeu. Valeu mesmo. Então, eu trouxe aqui pra gente, são quatro relatos e dois deles puxa para um caso de ufologia que estourou na década de 70, 1978, que inclusive vocês fizeram um episódio lá do Fort Dix, que é o episódio 93 do Hangar 18, que é o incidente em Fort Dix. E a gente passa um pouco por cima deles, sabe? Pra não precisar aprofundar, mas tem os dois relatos que são bem interessantes, que aconteceu no mesmo lugar. Então, bora começar? Bora lá. O primeiro relato eu tirei do subreddit UFOS. Ele foi postado pelo Sensitive Cycle 3435. O título é Incidente OVNI na base da Força Aérea McGuire em 2004. Eu era um aviador da Força Aérea dos Estados Unidos em serviço ativo.
designado para a base de Força Aérea Megar no condado de Burlington, Nova Jersey. No início dos anos 2000, eu mesmo não testemunhei nada, mas trabalhei diretamente com as pessoas envolvidas nesse incidente, incluindo meu colega de quarto e meu supervisor. Na noite de 6 de abril de 2004, por volta de 1h30 da manhã, a torre de controle Megar avistou o que eles acreditavam ser um pequeno avião se aproximando para pousar. Não era um avião, mas sim um disco prateado do tamanho de um carro. Isso realmente aconteceu no passado. Então, né, tipo, eu acho que o que mais pega aqui é ser um disco prateado, né? É o mais... É o É clássico, né? clássico. Isso. Essa menção que ele fala de eles avistaram o que eles acreditaram ser um pequeno avião se aproximando para pousar. É a mesma descrição que a gente teve em 86, lá quando teve a Noite Oficial dos OVNIs, e em Campo do Jordão teve uma base, né, uma pista que o controlador de voo falou a mesma coisa, que esses objetos pareciam querer pousar naquela pista. E a descrição era essa, que eram objetos que pareciam que estavam vindo como se fosse repetida o movimento dos aviões. Só que eles não pousavam, eles voltavam e subiam, entendeu? Bizarro. Ó, isso realmente aconteceu no passado. Pequenos aviões se confundiam e pousavam acidentalmente em Megar em vez de Cross Keys. Não é uma coisa comum, mas com cansaço e voo noturno acontecia. Retransmitido para mim por alguém do controle de tráfego aéreo, quando o avião se aproximou da base, a torre contatou a força de segurança, mas o avião não era um avião, mas sim um disco prateado que tinha algum tipo de luz de circulação externa. A torre observou essa nave descer para o lado oeste da linha de voo, em frente à rampa da Guarda Nacional. Me foi dito que isso foi visto por vários aviadores com binóculos e possivelmente também foi visto ou gravado no sistema de segurança. Na época, a Guarda Nacional estava em alerta com seus KC-135 e havia aproximadamente 15 aviadores de manutenção trabalhando nas aeronaves que testemunharam o disco prateado pousar na frente deles. Assim que a unidade de segurança interna saiu para enfrentar o que quer que fosse, disparou direto para o céu em alta velocidade. Imagina você ver isso, né? Você tá lá, daqui a pouco você acha que é um avião, daqui a pouco o negócio vai, dispara pro céu, você, ué, peraí, avião não faz isso. Então, eu acho que, sei lá, iam me deletar, porque eu não ia segurar a boca, não. Com certeza. Tem uma foto da onde ele postou a foto da onde aconteceu o incidente, em frente à rampa de guarda, a área do incidente, dá pra ver certinho. Tem um círculo. É literalmente na frente do lugar onde os aviões ficam estacionados. E ele fez um círculo. Ele deixou uma nota e falou: fui informado que no dia seguinte, alguém que dizia ser da MUFON, que é a Mutual UFO Network, apareceu no portão principal pedindo informações sobre o incidente. No mesmo dia, 7 de abril, uma equipe de agentes da OSI, Office of Special Investigation, apareceu em um C-17 e inspecionou a área. Me disseram que os aviadores na torre tinham que assinar NDAs, que são acordos de não divulgação, e ninguém que trabalha na linha de voo ou que trabalha nas forças de segurança teve que assinar nada. No final da semana, nosso comandante nos disse que não haveria nada no registro de incidentes da força de segurança e que estava sendo chamado de um UAV, Unnamed Aerial Vehicle, que é um veículo não nomeado. Exatamente, é um veículo que não tem um nome. Mas é engraçado porque ele fala de OSI, que é Office of Special Investigation. Eu nunca ouvi falar nesse escritório. Isso é esquisito, né? Porque se fosse assim, o FBI, a CIA, mas a gente tem dentro dessa área assim de fenômenos aéreos não identificados, existem muitos, né? Muitas siglas, muitos escritórios. Uhum. Mas não é nenhum desses se chama Office of Special Investigations. Vai saber, né?
existe. E a gente sabe que os homens de preto, eles realmente existem e são pessoas do governo que tentam realmente abafar o caso. Então pode ter sido isso. E em É, 2004, isso aconteceu quando? Foi no. 2004 você falou, né? 2004, isso, Em 2004. 2004 também, não muito longe dali, perto da costa da Flórida, foi quando aconteceu o Tic Tac, aquele que a gente ficou sabendo um pouco tempo atrás do objeto que a Marinha Americana viu, e aí teve um caça que parece que encontrou esse objeto que tinha um formato de balinha Tic Tac, e foi em 2004 também. E Olha só. parece que teve uma equipe que era tipo do governo, mas ninguém sabe da onde do governo, ter sido inclusive esse OSI aí, que apareceu em um dos navios, e ele entrou lá, que era um navio era um navio de radar, é um navio que era só funcionava como radar, ele faz a conexão entre os outros, a frota, né, dos navios com os aviões que estão voando por cima dele ali, porque a gente tem aqueles porta-aviões, né? Então os navios saem para o meio do mar para fazer esse exercício de voo e ali fica como se fosse uma base de controle, né? A torre de controle desses caças. Então ele falou que esses caras foram lá, uns 3, 4 caras apareceram num dia, pediram para eles passarem todas as informações do radar daquele dia, 2014, 2004 também, e deletaram tudo, mandaram deletar tudo. Isso realmente aconteceu e foi falado por um dos pilotos, né? Um dos pilotos e outras pessoas de dentro do navio falaram que realmente aconteceu isso. Muito doido, né? Muito demais. Imagina, tu tá trabalhando, ver um negócio que não deveria ser visto, um Uhum. OVNI, porra. Aí depois alguém chega e manda você deletar. Pois Pô, é. E a coincidência bizarro. de ter sido da mesma época, né? 2004. Sim, sim. Tava fervendo, né? Os céus dessa época. Não é Olha, verdade? Ainda tá, hein? Ainda tá. ainda tá. Ainda Isso é tá. importante dizer. O que quer que tenha acontecido perturbou algumas pessoas. Eu conversei com alguns dos aviadores de manutenção que testemunharam, e eles foram inflexíveis de que não era um UAV e nenhuma aeronave real. Era um disco cromado, um disco voador clássico. E foi isso que eles me disseram. Nos dias seguintes, os aviadores com que eu trabalhei vasculharam a internet e viram que não era a primeira vez que havia supostos incidentes em McGuire. Ainda mais interessante que esse suposto incidente aconteceu aproximadamente na mesma área. Aqui está outro relato desse incidente em 1978. Mas antes de ler esse relato, eu quero ler um comentário do Independente IAC 750 que ele deixou sobre o mesmo lugar, só que em 2020. Você tem uma coisa para falar do primeiro ainda? Não, eu achei interessante o fato deles frisarem bem essa questão do disco cromado, né? Disco Sim. voador clássico. Lembra bastante a descrição que o Bob Lazar falou quando ele trabalhou na Área 51. Foi o cara que descobriu, não, mas foi o cara que revelou a Área 51 pra gente. Foi o Bob Lazar. E ele fala que esse disco clássico, todo cromado, prateado, eles lá dentro chamavam de Sports Model, né? O modelo esportivo. Que era tipo assim, era bonitão, entendeu? Então era, Aham. era, era o disco voador que, tipo assim, qualquer extraterrestre gostaria de ter. É o prateado, entendeu? Massa. Olha, vou ler o comentário do cara que postou. Ele falou: Eu sou um líder de pelotão que treina regularmente em Fort Dix e McGuire. Meu ex-sargento de pelotão e eu estávamos conversando uma noite sobre OVNIs. E ele me disse que em janeiro de 2020, antes da Covid encerrar o treinamento por um tempo, eles fizeram um cessar-fogo pelo rádio no meio de uma missão de morteiro. O controle de alcance entrou no ar e disse que uma unidade adjacente em um alcance próximo havia chamado e indicado que uma aeronave desconhecida estava voando pelo espaço aéreo. Como tal, eles não podiam disparar com segurança tiros indiretos de alto ângulo por enquanto. Quando a chamada veio pelo rádio, o controle de alcance, com uma voz nervosa, disse que não tinha certeza se era uma aeronave, mas disse que era algo voando. Meu sargento de pelotão agarrou todos e disse-lhes para pararem de atirar. E ao fazê-lo, 3 luzes voando em formação, a cerca de 45 metros acima do solo, passaram silenciosamente pela estrada atrás deles. O maior significado dessa história para mim foi que, antes de atirarem qualquer coisa para o ar,
O espaço aéreo é liberado em Fort Dix e McGuire para mitigar o risco durante o treinamento. Eles conhecem os planos de voo de todas as aeronaves militares que se movem por aquele espaço aéreo e se comunicam imediatamente com as aeronaves civis que entram. Ninguém no escritório de controle de alcance, ou presumo que em McGuire, sabia ou esperava que essa aeronave voasse pelo espaço aéreo naquela noite, levando a um amplo cessar-fogo da instalação por vários minutos. Sua história me lembrou aquela história do antigo PSG que me contou quando eu era o novo líder de pelotão, e eu pensei em compartilhar isso com vocês. O que é PSG? Ah, pode ser o chefe dele, o líder do pelotão. Deve ser uma sigla para líder de pelotão, talvez? O antigo líder de pelotão que estava antes dele. É o sargento de plantão. Sargento de pelotão. Ah, então É. tá. O que eu ia comentar? É essa parada de você estar fazendo um exercício e aparecer um objeto desses não identificado, assim, é mais comum do que parece, sabe? Uhum. E citando de novo, né, esse exercício que aconteceu em 2004, também no caso da Marinha, foi quando eles estavam fazendo um treinamento de caça, de quando quando você tá, tipo, um caça atrás do outro. Eles ficam Sei, ali sei. tentando Aham. um abater o outro, mas, tipo, nesse caso era de mentirinha, né, era só pra exercício. Quando Uhum. apareceu esse objeto aí em formato de tic-tac. Mas é extremamente comum esses objetos aparecerem em lugares que tem, que são áreas militares. Eles têm uma curiosidade imensa com coisa militar. E mais ainda quando essa base militar tem algum tipo de míssil, silo com bombas nucleares, né? Qualquer coisa atômica atrai essas luzes aí igual mosca varejeira na luz, Ah, sabe? sei, E caraca. é bem bizarro. Assim, tem na Rússia, por exemplo, tem um caso famoso de uma dessas luzes que estavam fazendo um treinamento também, de novo, treinamento, para simular uma situação onde eles teriam que abrir as comportas lá e lançar o míssil, né? Então, como é uma simulação, não, realmente eles não lançam nada, mas eles chegam perto de lançar. Então, tipo, abre as comportas, fulano, não sei o que, vá pra aperte o botão tal. Eles fazem toda uma movimentação. E aí, cara, que no momento que o negócio estava ali prestes a acontecer, apareceu um objeto por cima. Eles viram literalmente uma bola de luz. Bola não, um disco de luz grande em cima do dessa área, né? E de alguma maneira, que ninguém sabe como, aquilo ali interferiu com as máquinas do lugar e os números existe uma senha para você ativar. A senha foi ativada à distância. Uou. Como se alguém tivesse, tipo, alguém invisível tivesse lá e apertado os botões da senha para poder lançar o míssil. Entendeu? Caraca. E você tem algum É. palpite por que eles se atraem por esse tipo de Então, nuclear? Ou... não existe assim uma prova, né? Tipo assim, não existe uma certeza, mas muitos casos onde as pessoas tiveram um contato muito próximo com seres, existe uma narrativa por parte deles muito comum, uma conversa que existe quase sempre, sei lá, 90% das vezes, eles falam que os seres humanos não sabem o que é a bomba atômica e é como se fossem crianças brincando com fogo. E, Entendi. e que a bomba atômica, ela não atinge, ela não só fere a nossa realidade, mas todas as realidades, todas as dimensões paralelas à nossa. Olha que loucura. Caraca, que loucura Isso é muito mesmo. doido. Porque é um negócio assim, é muito mais forte do que a gente imagina que seja. E, e além disso, tipo, eles às vezes parece um pouco. Isso tem uma vertente da ufologia que acredita que esses seres, na verdade, sejam humanos do futuro tentando fazer com que a gente não se Hum, autodestrua em uma guerra Entendi. nuclear. Mas, ao mesmo tempo, muito parecido com o filme, por exemplo, lá do De Volta ao Futuro, eles não podem simplesmente descer aqui e falarem isso abertamente, porque eles vão estar influenciando na nossa timeline, na nossa É própria isso que eu ia jornada. falar, que cria um paradoxo, né? Isso a gente cria para paradoxo. Então eles tentam influenciar de longe, às vezes contatam uma pessoa ou outra, mas nunca desce no terreno lá da Casa Branca. É sempre assim, tipo,
aparece pra um senhorzinho. Eu acho que é muito assim do. Eles tentam fazer uma propaganda do boca a boca, sabe? Eles poderiam simplesmente chegar lá e falar com o presidente dos Estados Unidos, mas não, eles preferem abduzir uma senhorinha aqui, um carinha ali não sei onde, um maluco lá no interior de Minas, né? E dessa maneira eles vão criando um burburinho, vão criando um disse-me-disse. E isso meio que cria uma espécie de crença, porque é um negócio tão sutil que é quase comparável a uma religião, sabe? É, eu nunca vi um extraterrestre, vocês imaginam que também não. Então, assim, fica uma coisa assim, é tipo. É quase como se fosse uma pessoa que viu um fantasma ou viu um anjo, sabe? Tipo, eu vi um anjo, acredite em mim, sabe? É uma coisa assim que você não consegue provar, mas você tem que acreditar na pessoa, sabe? Então, é um pouco assim, criou-se uma espécie de um mito moderno em volta desses seres. Mas que eles existem, cara, com certeza. Eu já vi uma parada muito doida, né, quando era mais novo, e isso eu tenho total certeza que não era daqui, sabe? Uhum. Você ia contar pra gente? Eu posso contar, assim, eu vou tentar resumir. Muita gente já ouviu essa história, já contei essa história 50 mil vezes. Mas eu era pequeno e eu tinha casa de. Meus avós moravam numa casa, ficava afastado do Rio de Janeiro, ficava na região litorânea, né? Onde o pessoal tem casa de praia, casa de veraneio. Esse meu avô tinha casa lá em frente à praia, literalmente assim, atravessava a rua, tava na areia, sabe? E a Uhum. rua, na verdade, era só uma ruazinha de terra, era muito simples. E eu tava brincando com minha tia de noite, e de repente a gente viu um objeto que parecia sair da água. A gente não viu saindo da água, mas a gente só viu ele passando por cima da gente, assim, mais ou menos, sei lá, uns 100 metros de distância, piscando várias cores, várias luzezinhas pequenas. E eu, imaginando, com 5 anos de idade, eu fiquei assim, atordoado, né? Fiquei, caraca, que legal, um disco voador, né? Aí minha tia me pegou com medo, me levou pra dentro de casa. E acabou aí. Eu devo ter falado pra minha mãe, minha tia deve ter comentado alguma coisa, mas ninguém acho que deu muita bola e ficou por isso mesmo. E aí, muitos anos passaram, 20 e tantos anos depois, eu já gostava de ufologia, talvez muito por ter sido influenciado por esse avistamento, né? E eu tava lá no YouTube procurando vídeos de OVNIs e tal, e esbarrei um vídeo intitulado OVNI de Casimiro de Abreu, 1991. Aí eu falei, beleza, vamos ver. E, cara, por coincidência, lembrou muito o que eu tinha visto. Eu falei, cara, parece muito. Aí eu falei, 91? Aí eu falei, peraí, eu tinha o quê? 5 anos? Aí eu comecei a fazer as contas. E Uh, era 91. ai, cara, Aí eu que falei assim, bizarro. aí eu falei, cara, no Casimiro de Abreu é no interior do Rio. Não é na praia. Mas eu sei que é relativamente perto. Aí eu abri um Google Maps. Cara, Casimiro de Abreu é uma linha reta de onde eu tava. É tipo assim, é a cidade atrás, sabe? E coisa assim de quilômetros. E você tá. Imagina, tipo, você tá voando, é literalmente uma linha reta. Caraca, que Então, bizarro. Eu tô arrepiado aqui. é Nossa. muito doido. Vai, escutando isso de você ainda, pô. Né, é bizarro. E aí, cara, o mais incrível de tudo é que na época existiam pessoas, sei lá, um cidadão muito sortudo, tinha uma câmera filmadora em 91, que não era fácil, né, ter, e ele conseguiu filmar, cara. E aí mostra o objeto passando por cima da BR-101 e cara, a estrada inteira parada, mó trânsito, a galera, tipo, todo mundo parando pra ver aquele disco voador sobrevoar elas, sabe? Não tem como você falar que é drone. Hoje em dia a pessoa fala, isso é drone, não sei o quê, mas na Pô, época é não tinha, cara. 91. Ah. Esse vídeo é de Então, fácil acesso? se você procurar por Casimiro de Abreu 91, Eu você vai vou, ver. eu vou Tem postar um, esse vídeo junto é no muito Insta. doido porque tem dois erros nesse vídeo. Primeiro porque ele faz parte de um documentário antigo, que eu não vou lembrar de quem fez esse documentário. Foi um cara que gostava do assunto e juntou vários vídeos. E aí ele fala que Casimiro de Abreu foi em Espírito Santo, né? E não foi, né? Não foi, foi Casimiro de Abreu no Rio de Janeiro. E o Jornal Nacional, na época, ele pega um pouco lá do. Não era o William Bonner na época, era aquele cara, o Cid Moreira. O Cid Moreira que apresentava o Jornal Nacional. E aí ele falava assim: hoje em Casimiro de Abreu, uma nave parece sobrevoou, não sei o quê. E aí quando mostra a nave, tem uma legenda embaixo. E aí parece Casimiro de Abreu, aí mota o nome de outro lugar. Eu não lembro se era Espírito Santo ou essa outro estado, que não era também o Rio de Janeiro. Então é muito louco, porque duas vezes erram o lugar, mas, tipo, Casimiro de Abreu com certeza é no Rio de Janeiro, não se engane.
Então, assim, eu não posso dizer que foi o mesmo objeto, eu não posso dizer assim, isso foi exatamente isso, porque pode ter acontecido uma onda ufológica, o que é muito comum de acontecer. Às vezes, quando tem um avistamento desse, que muita gente, né, observa, na verdade ele é acompanhado por vários outros objetos, vários dias seguidos, entendeu? Às vezes aparece um no mês, aparece outro no outro mês, mas o importante é que foi na mesma época e foi no mesmo lugar, entendeu? Entendi, que bizarro, cara. É E bem bizarro. legal você conseguir fazer esse paralelo com o seu relato, né, com o que você viu. Imagina a minha cara, né? Na minha cabeça na época explodiu, né? Eu tô lá vendo, caraca, peraí, Então, 91, eu casinhos de vi! abril. E sua tia falou o que sobre isso? A minha tia tem uma lembrança, assim, de uma luz que passou em cima da gente. Mas hoje em dia, como ela não tem acesso à internet, ela não lembra dos detalhes. Ela lembra assim, eu lembro de uma luz que passou por cima da gente. Mas ela Aham, nunca falou, tipo, como ela voava, com as cores. Ela falava só que era brilhante. Mas no vídeo entendi. mostra, no vídeo mostra bem como é que o objeto era. E eu lembro, a imagem que eu tenho era uma imagem estática, não era uma. Quando isso é uma lembrança muito antiga, parece que é quase como se fosse uma memória tão antiga que ela não é em vídeo, ela é como se fosse uma foto, sabe? Quando você tenta lembrar de uma coisa muito antiga na sua infância, você lembra ela parada, né? Então eu tenho, pra mim, é uma foto daquela. Eu na praia, olhando pra cima e vendo aquela bola de luz piscando várias cores malucas, Que entendeu? loucura, que loucura. É. Não sei nem que passa na cabeça, né? Pra onde corre, o que que eu faço. Não, eu criança achei maneiríssimo. Ah, que É. legal, Equador. Quando eu tinha uns 17 anos, eu tava num ponto de ônibus, esperando o ônibus, eu vi passar uma luz verde acima das nuvens. Eu tinha achado que era o laser, só que depois eu fui pensar, né, tipo, pô, eu vi atrás das nuvens, né? Só É. que podia ser um asteroide ou uma coisa que passou no céu, que fez uma linha reta, rapidão, cruzou o Pode céu ser. verde. Aí eu pensei, depois eu fui pensar, pô, deve ter sido um asteroide ou coisa do tipo. Sim. E os asteroides, dependendo do material, né, do tipo de rocha, ele vai brilhar de cores diferentes, entendeu? Então tem É, alguns que vão fazer azul, outros verde, outros e foi, vermelho, e entendeu? foi um verde igualzinho, verde de laser, sabe? Por isso que Aham. na época eu estranhei, mas aí depois eu fui pensar, tipo, É um verde bem pens- verdão, né? Forte, né? bem forte. Aí depois eu fui pensar, pô, pode ter sido um asteroide mesmo, e que cruzou, entrou na atmosfera, uma coisa assim. Quando é muito rápido assim, tipo, e vai diminuindo e apagando, pode ser um meteorito. Os OVNIs não, eles têm assim, quando eles aparecem rápido, eles sempre fazem um movimento muito aleatório, sabe? Tipo, uma curva de 90 graus, Aham. ou então aceleram ou desaparecem, ou então eles se transformam em dois ou três pontos de luz diferentes, ou são três luzes diferentes que se juntam em uma só. É sempre uma coisa bem mágica, Sim, né? foi mais ou menos isso que eu te mandei no chat. Então, foi isso mesmo. Parece um Aí, meteorito. é um meteorito. Falei asteroide não entra na atmosfera, pô. Mas vamos pro relato principal do Fort Dix e da base aérea de Megaio. Bom, eu tirei ele do paranormalifenworld.fandom.com e o título que eu retirei, né, o resumo, foi: naquela época, um alienígena foi morto a tiros pela polícia militar. Em um período de 2 horas, entre as 13 e as 5 da madrugada de 18 de janeiro de 1978, objetos voadores não identificados foram avistados sobre Fort Dix e a base aérea de Megair, no condado de Burlington, em Nova Jersey. Logo após o avistamento, um policial militar conhecido pelo pseudônimo Jeffrey Morse recebeu ordens de ir ao portão número 5 da base aérea de Megair para permitir a entrada de um policial estadual no local após um alerta ter sido emitido. O policial aparentemente queria acesso a uma área da pista que levava aos fundos do aeródromo e conectada a uma área densamente arborizada, que faz parte da área de treinamento de Fort Dix. O policial informou a Morse que um militar de Fort Dix estava perseguindo um objeto voando baixo, descrito como de forma oval e sem características, brilhando em uma cor verde azulada. O objeto pairou sobre o carro do militar e uma coisa apareceu na frente do carro. Disse ter cerca de 1,20 m de altura e cor marrom acinzentada. Tinha os braços longos, corpo esguio e a cabeça gorda.
O militar entrou em pânico e disparou 5 tiros de sua arma calibre 45 no corpo da criatura. E o outro OVNI acima dele, que então voou direto para se juntar aos outros 11 objetos no alto do céu. O alienígena então fugiu para a floresta e escapou por cima da cerca entre as duas bases antes de desmaiar e morrer na pista deserta a qual o policial estadual havia solicitado acesso. Quando Morse soube do incidente, já havia várias patrulhas envolvidas. Morse e o policial estadual encontraram o corpo do alienígena perto da pista, provavelmente pulando a cerca e morrendo enquanto corria. Apesar da reviravolta aberrante dos acontecimentos, Morse e seus colegas ainda seguiram o procedimento normal da cena do crime e tentaram isolar a área antes que o Escritório de Investigação Especial das Forças Aéreas, a FOSE, viesse e se encarregasse da situação, relegando Morse a segundo plano. Mas ele ainda podia ver o que estava acontecendo à distância. Ele afirma que havia um mau cheiro vindo do corpo, que ele comparou com a amônia. Olha aí. Sim, isso acontece Isso bastante, lembra. né? Não, a questão da amônia, né, não é tão comum. Não é como se todo caso a pessoa sentisse cheiro de amônia. Mas nesse em específico, é mais interessante ainda porque não é só a amônia que ele sentiu, mas o fato do ser também ser da cor marrom escura faz com que a gente acredite que talvez o que ele viu tenha sido um ser parecido com a criatura de Varginha. Olha aí. Sim. E pela descrição e pelo desenho que ele fez um esboço do desenho, eu mandei pra você no chat. Uhum. Lembra bastante um pouco, tem até o chifrinho na cabeça, né? Isso. Assim, é um desenho super simples, mas ele faz como se fosse uma coisa na cabeça, né? Sim. E infelizmente não tem muitos detalhes, mas eu lembro que quando eu li esse caso na época, foi quando a gente gravou lá, eu falei, cara, olha que bizarro, tem um outro caso onde possivelmente é uma criatura igual do caso Varginha, né? Sim. E Ninguém antes, sabe. né? E Bem muito antes. antes. Bizarro. Em vários momentos durante seu serviço de patrulha, Morse estava de 12 a 20 metros do corpo prostrado na pista número 5. Ele nunca esteve perto o suficiente para avaliar detalhes mais sutis, como as características faciais ou suas mãos e pés. Mas, como ele revelou em entrevistas adicionais feitas para um simpósio da MUFON, a gente já falou lá atrás, que é um órgão que investiga eventos ufológicos. É um Eu tô grupo certo, né? civil, né? É um grupo de aficionados por esse assunto. Eles criaram uma espécie de um. É um fórum na internet onde todas as pessoas se juntam. E lá tem de tudo. Tem cientista, tem gente que trabalha com astronomia, tem biologia, tem de tudo, veterinária. Então, são pessoas que têm vários ramos aí de, Pô, que de massa. especialidade, né? E aí cada um dá os seus pitacos, entendeu? Mas Entendi. e é legal porque o MUFON tem uma espécie de um mapa deles que você consegue ver todos os casos estudados. Você clica, você consegue ver quando foi, tem foto e tudo mais. É bem bacana, Ah, que massa. né? Bom saber. Ele podia ver que o corpo nu e sem pelos da criatura estava molhado, brilhante e com uma aparência de cobra, como sob o brilho dos faróis dos caminhões. Essa É, descrição se encaixa na descrição anatômica tantas vezes ouvidas de supostas fontes militares que afirmaram ter visto tais seres em locais de acidentes, bem como por uma intrigante fonte médica que diz ter realizado uma autópsia em tal espécime no início dos anos 50. Esses seres são frequentemente chamados de Greys por causa de sua coloração de pele e são amplamente conhecidos na literatura OVNI, supostamente sendo as entidades por trás do famoso caso Roswell. mais ou menos, né? Porque acontece. Olha mais um ponto que você falou, como bate com o caso Varginha. Ele fala que a pele era brilhosa como o corpo a pele de uma cobra. Na verdade, esse brilho possivelmente era o tal do óleo, né? Se você lembra bem do caso Varginha, elas falam que a criatura tinha um brilho como se ela estivesse coberta por um óleo, né? Então, os Greys, assim, a gente acredita, a gente não tem, de novo, a gente não tem o ser aqui pra gente avaliar ele é do tipo A ou do tipo B, mas ele segue as proporções, o tamanho da cabeça, o corpo próximo dos Greys. Mas os Greys, como o próprio nome fala, Grey
né? Ou seja, é um cinza. Os Greys, eles são naturalmente umas cores acinzentadas ou muito claras, brancas, pálidas, e eles não têm esse brilho. Eles não têm o olho vermelho, né? O olho é preto, e eles não são marrons escuros, eles são, obviamente, como eu falei, Greys, e não tem principalmente aquela crista, aquele galo na cabeça. Então, eles podem ser tipo assim, uma espécie parecida, próxima dos Greys, mas não são exatamente os Greys. Mas provavelmente a mesma espécie que apareceu em Varginha, né? Sim, mas é isso que eu tô falando. Tipo, os É, Greys eles acabaram dando uma conotação geral, assim. Tudo aham, que é humanoide pequeno com a cabeça grande é Grey, entendeu? sim, sim. Mas dentro desse humanoide de cabeça grande tem vários tipos, né? Tem um olho vermelho, tem a pele marrom, tem de pele azul, tem de tudo, entendeu? É, que bizarro, tipo, já até tanto que já aconteceu e já tá até tendo subespécies, né? Subgêneros, é É tipo isso. subgêneros. É. Na mesma entrevista da MUFON, Morse recebeu a sugestão de que a entidade poderia ser um cervo ou um macaco fugitivo de um laboratório de experimentação militar próximos. Mas Morse imediatamente respondeu: Não tem zoológico por perto. Tivemos um problema com cervos na pista, mas ninguém nunca fez tanto barulho por causa de um cervo. Morse também afirmou que havia um forte cheiro de amônia no ar noturno, que também é uma característica compartilhada por muitos outros casos de OVNIs. Na verdade, não é bem amônia. Quer dizer, em alguns casos de amônia, com certeza, mas a grande maioria é um cheiro de enxofre. E parece que o enxofre vem da nave, quase como se fosse um resultado, alguma química, sei lá, do combustível, alguma coisa que tem na nave que pode causar esse cheiro de enxofre. Mas a amônia realmente são raras exceções, são pequenas exceções assim. É engraçado eles colocarem isso no relato, né? Que são muitos outros, né? É, com muitos outros eu não sei. Acho que na verdade são poucos outros. Entendeu? Poucos outros. É. É. Mais tarde naquele dia, uma equipe de Buena Azul da base aérea de Wright-Patterson chegou em uma aeronave C-141 e abordou o corpo. Eles borrifaram o cadáver da criatura com algum tipo de material projetado de um tanque portátil antes de cobri-lo com um lençol branco. E, ao amanhecer, o corpo foi cuidadosamente colocado em uma plataforma com uma estrutura de madeira, construída em torno dele. Finalmente, essa moldura foi colocada em um grande recipiente de metal quadrado de cor prateada, que foi estimado de cerca de 3 por 3, com marcações azuis indistinguíveis. Os homens misteriosos então carregaram a caixa em uma caixa no avião usando uma empilhadeira e decolaram. Nada mais foi dito sobre o incidente e nenhum relatório foi feito, e Morse e seu companheiro foram informados de que seriam levados à corte marcial se dissessem algo sobre sua experiência naquele dia. Mais uma similaridade com o caso Varginha. Inicialmente a criatura em Varginha foi colocada dentro da caixa de madeira e depois ela foi colocada dentro de uma caixa de metal, muito parecida com o que a gente tem em casos de acidentes, assim, em estrada, o corpo, né, da pessoa ali que está, né, o falecido, é colocado numa espécie de uma caixa. Já viu essas caixas que vão dentro de como é que é o nome? Ambulância, né? Um tipo de ambulância, um carro que é só para colocar, tipo um carro funerário, que é só para colocar as vítimas de acidente. Quando tem acidente grande, assim, que morre muita gente, existe um caminhão que é só para colocar os cadáveres, né? E existe um tipo de caixa que é exatamente tipo assim, é uma caixa que parece de metal, de aço inoxidável, que você coloca o corpo ali dentro. Geralmente o corpo é colocado em um saco plástico preto e eles levam pra onde você tem que levar, fazer autópsia, necrópsia, enfim. Autópsia quando tá vivo, necrópsia quando tá morto. E aí, e aí parece muito isso. O que aconteceu em Varginha foi exatamente assim também. Cara, é bizarro, né? É. Mas esse foi o resumo do que aconteceu em 78 no Ford X, só para complementar esses dois relatos anteriores que eu trouxe sobre o mesmo local. E o que que você acha sobre isso, Zoucas? Sobre esses outros dois relatos, principalmente? Assim, sendo verdadeiro, né? Eu acho que realmente é uma área que tem uma propensão grande aí de acontecer esses fenômenos. E eu lembro que há alguns anos atrás eu entrevistei uma moça, esqueci o nome dela, cara. A gente fez uma live com ela, onde e ela era de New Jersey, ela também é dessa mesma região aí. E ela parece ter sofrido uma abdução. Oh, Certo dia tava, tipo, começou a se sentir esquisita,
dirigindo e parou no acostamento e de repente ela sumiu dali. Ela não encontraram mais ela. A família ficou desesperada procurando ela por um tempo. E ela ficou, acho que ficou tipo assim, uma semana desaparecendo. Não lembro exatamente agora os detalhes, mas ela voltou e quando ela voltou, do nada ela voltou. E ela quando tava fora, ela mandou uma mensagem por e-mail pra família falando que tava tudo bem, que ela precisava, tipo, desaparecer por um tempo, mas que ela tava tudo certo, que ela ia voltar já já. Nossa, Bizarro, bizarro. Tipo assim, os extraterrestres têm acesso à internet, como assim? O cara pegou o celular dela lá. Mas é bizarro, assim. Aí, assim, a maneira como ela conta você percebe que não tá mentindo. Ela tá. Aconteceu alguma coisa muito esquisita com ela. E ela. Parece que ela teve um problema na pele, inicialmente. Acho que ela já tava passando por um processo, assim. Não é como se ela, tipo, do nada foi abduzida. Coisas esquisitas estavam acontecendo na vida dela. E ela começou a ter, tipo, uma doença de pele, assim, uns eczemas esquisitos no rosto. Começou a tomar conta do corpo inteiro. meio que ela tava marcada pra ser abduzida, É, tipo, não, é essa daqui que a gente vai usar como ratinho de laboratório. pode ser. Eu não sei se essa questão da pele possa ser algum tipo de marcação. Porque eles podem marcar sem machucar a pele da pessoa, né? Eles marcam, tipo, só assim, aquela ali, acabou, sabe? Então, aí ela já tá passando por algum tipo de processo muito louco. E aí, depois disso, então, enfim, ela voltou. Não lembra muito bem, assim, ela lembra que como se ela estivesse num hospital e tivessem médicos em volta dela, o que é muito, muito esquisito, porque várias vítimas de abdução falam isso, né? Tipo, eu senti como se estivesse numa maca e tivessem médicos em volta de mim, só que a visão turva não permite que a pessoa consiga ver detalhe. E o que ela acredita serem médicos pode ser, na verdade, ser esses Greys, esses seres aí, né? Ou até outro tipo de seres. Existem seres que parecem muito com os seres humanos, né? O tipo nórdico. Você olha, é um ser humano normal. Então, ela falou que ela achava que ela tava, tipo, passando por um tipo de cirurgia, alguma coisa assim. Enfim, ela voltou pra casa depois, do nada, e a família dela ficou super preocupada. E ela não entendeu muito bem na hora. Eu não lembro os detalhes, como eu falei. Até é bom rever essa live. Mas o que eu achei interessante no final que ela falou que hoje em dia ela tem um certo poder de clarividência, quase como se ela conseguisse adivinhar certas coisas que ela não Caraca, tinha antes. E ela tem muita sorte com dinheiro. Que ela disse que, depois disso eu comecei, tipo assim, se for pra jogar, sei lá, num bingo, geralmente eu ganho, sabe? Coisa assim com uhum. dinheiro. E ela tem noção, por exemplo, de. Muito louco esse negócio de dinheiro. Por que dinheiro, né? Muito É, esquisito. Tipo assim, ela sabia que a filha dela, ou o filho dela, tava passando por um momento difícil de grana, e ela sentiu isso de alguma maneira. Aí ela falou, pô, ela fez um depósito assim, tipo, toma filha, toma aqui um dinheiro pra você e tal, pra te ajudar aí. E ela, cara, como é que você sabe que eu tava mal de grana? Como é que você sabe que eu meu, que precisava? bizarro. É. Mas se ele quiser me abduzir pra ficar com Ué, sorte pois com é, cara. dinheiro, pode vir, tô esperando. Não, com certeza. Assim, eu só não quero nenhum tipo de trauma. Ver um bicho desse deve ser traumatizante. Você nunca mais vai Deve, esquecer. com Fica certeza. colado no fundo da sua mente pra sempre. É um horror. Mas assim, se for pra dormir e eu acordar e, tipo, do nada começar, tipo, jogar na loteria e ganhar, pô, por mim tudo bem. Pode vir que eu tô preparado. Tô preparado. Exatamente. Pô, Zoucas, a gente falou, você acabou de falar aí sobre um relato da mulher que foi abduzida. Que tal você ler pra gente o relato do casal que foi abduzido? Beleza, vamos lá. Esse relato se chama Experiência Aterrorizante de OVNIs e o autor é o Brown Eyed Medusa. Eu não consigo entender isso sozinho, então talvez vocês possam me ajudar. Isso foi no dia 11 de julho de 2019. Eu e meu namorado, agora marido, estávamos acampando nas montanhas em um lugar muito alto. Essa área é tão alta e remota que praticamente não há poluição luminosa. Então você pode ver que quase todas as estrelas no céu quando a noite está clara, como esta, né, daquele fatídico dia. Então estávamos todos lá relaxando, olhando para as estrelas, geralmente
coisas românticas que você faz na montanha, né? Esse tipo como, sei lá, namorar, olhar para as estrelas, tomar um vinho. E eles estavam lá, relaxando, quando começaram a perceber algumas estrelas agindo de maneira diferente. Elas pareciam zigue-zaguear e subir e descer, e quase como se estivessem brincando uma com as outras, se entrelaçando uma com as outras, indo e vindo para longe novamente em movimentos circulares. Ficamos maravilhados com tudo isso e não conseguimos tirar os olhos do céu. Isso durou cerca de 2 a 3 horas sólidas. Essa não foi a parte mais estranha, porém, onde estávamos acampando, havia uma visão clara de uma abertura entre duas outras montanhas. Por volta das 2, talvez 3 horas da manhã, notei uma luz muito brilhante entre aquelas montanhas. Então cutuquei meu parceiro para olhar também. Nós estamos olhando para esta enorme estrela branca barra amarela, né, ou amarela. Ela devia cintilar entre branco e amarelo, subindo, e rapidamente nós notamos que ela estava indo em nossa direção. Meu parceiro é um homem que não se assusta facilmente, e isso realmente o assustou a ponto de ele quase quebrar meu nariz tentando se esconder totalmente da barraca, com nós dois gritando quando essa, entre aspas, estrela parou bem em cima de nós. Quando estava acima de nós, logo antes de entrarmos em pânico, ela parecia ter uma forma de diamante e era super brilhante. Mas essa não é a parte mais estranha. Quando estávamos dentro da tenda, a luz não atravessava a tenda. Essa coisa não fazia um único barulho. Então não era um drone ou qualquer coisa assim. Era muito, muito, muito grande mesmo. Parece que segundos depois, pelo menos no tempo, né, deles, a percepção que eles tiveram, eles estavam lá, tão calmos quanto estavam antes, olhando para as estrelas, novamente como se nada tivesse acontecido até o nascer do sol. Olha aí. Essa percepção aí é uma coisa que é importante a gente lembrar, porque é realmente uma coisa próxima do que as pessoas têm como abdução, né? A sensação de lapso temporal. Você tá aqui fazendo uma coisa, daqui a pouco você tá fazendo outra. Como assim, né? Se nós dois não tivéssemos passado por isso, se fosse apenas um de nós, eu poderia tentar dar desculpas. Mas eu não posso, eu não tenho como explicar o que aconteceu. E ainda por cima, quando eu estou falando sobre isso, ou nesse caso, digitando, parece que eu estou mentindo e meu parceiro sente a mesma coisa. Como se nunca tivesse acontecido isso. Como se eu estivesse inventando, ou quanto mais eu tento me lembrar daquela noite, menos eu consigo lembrar dos detalhes, né? É quase como se parte dessa memória tivesse sido apagada. Alguém mais já passou por isso? Ou tem alguma coisa parecida? Alguma resposta? Essa é o questionamento dessa pessoa, né? Então, lembrando que a gente tá no Reddit, então, tipo, ela escreveu essa no fórum, no Paranormal, e ela perguntou, né, tipo, pra alguém tentar ajudar ela. É, uma coisa importante é que o Paranormal, ele é, tipo, você acompanha o Reddit, os Lucas? Muito pouco, cara, muito pouco. Tinha que Ele tem, acompanhar mais, na verdade. ele tem uma página lá que chama Let's Not Meet. Só que o Let's Not Meet é de casos reais que aconteceram com pessoas reais, sabe? Tipo, não tem nada paranormal, não tem nada ufológico, nada desse tipo. Só que como tem muita gente que procura, que tem esses tipos de casos, eles criaram o Paranormal. Então é tipo um derivado do Let's Not Meet. Então é tipo por isso Interessante. que esses relatos têm certa evidência, sabe? Porque tá no Paranormal. E eles deixaram publicar lá. Mas a questão é, tipo, será que isso aconteceu de fato? Não aconteceu? Se aconteceu, tipo, ela foi abduzida, ela teve um missing time. Exatamente. Assim, tem que realmente só pra gente atestar com mais força, seria assim, o necessário conhecer essa pessoa, né? Voltar no lugar onde aconteceu aquilo, refazer os passos, né? Uma investigação mesmo. Pra gente falar assim, realmente teve alguma coisa esquisita. Às vezes até, dependendo, fazer uma terapia, uma terapia não, como é que é o nome? Uma regressão com ela, né? É, uma terapia regressiva, pode se chamar assim, para tentar descobrir um pouco mais dessas memórias que estão adormecidas. Então ela pode até lembrar, se caso ela tenha sido abduzida, dentro da regressão, talvez ela consiga recuperar uma dessas memórias e até descrever o que ela viu dentro da nave, né? Geralmente E, acontece isso.
Ela não chegou a falar o local onde ela tava, nem nada do tipo, pra saber se tem algum tipo de atividade, né, de OVNIs relevante naquela área, né? É, assim, os Estados Unidos todo é bem. Tem uma casuística, né? Como a gente chama, muito forte. E, e assim, principalmente, na verdade, os dois lados, perto do oceano, é realmente onde acontecem é, mais situações. Então, assim, por exemplo, Los Angeles, Uhum. Nova Jersey, que é perto também do mar, né, perto de Nova York, Flórida, Miami, todos esses lugares que são circundados por mar, né, oceanos, geralmente tem muitos casos bizarros acontecendo. Então, e principalmente perto da natureza, né? É um negócio que parece que eles gostam mais até de aparecer em lugares que não, onde eles não vão ser muito descarados, digamos assim. Deixa eu levantar um ponto aqui. Será que eles não aparecem mais nessas áreas porque na cidade é difícil olhar pro céu e ver alguma coisa? Cara, eu acho que não, sabia? Eu acho que, na verdade, eles não gostam de aparecer pra muita gente. Eles naturalmente preferem aparecer em lugares mais remotos. Mas ainda assim, existem casos famosos. Por exemplo, tem um caso muito famoso que aconteceu em Manhattan, no meio de Nova York. E centenas de pessoas viram. Inclusive, teve um cara que era. Ele era, na época, um diplomata. E agora eu não lembro qual era exatamente o que ele fazia, mas ele tava indo pra casa, tava na ponte do Brooklyn e tava tudo engarrafado, porque tinha acabado a luz. Então, meio que, tipo, não tinha o sinal de, né, de tráfego da sinalização local não estava ativo, então eles estavam todos ali meio que parados, assim, tava meio caos. E tava a ponte toda do Brooklyn parada, quando esse cara percebeu que em cima de um prédio lá embaixo, literalmente desceu uma nave gigante, assim, para em cima do prédio, jogou um raio de luz, e eles viram pontinhos dentro desse raio de luz, como se fosse realmente criaturas ou uma pessoa, alguma coisa assim. E passado um tempo depois eles conheceram um caso de uma moça que eu não vou lembrar o nome também, tem muito tempo que eu li esse caso. Acho que era Betty, alguma coisa assim, que foi abduzida justamente dentro do apartamento dela. Nossa, Então, então assim, é um caso que ela foi abduzida e teve pessoas lá de fora vendo a abdução dela. É o que contam, que né? maluquice, né? Muito doido. Esses foram nos anos 90, no meio de Manhattan. Então, assim, é raríssimo, raríssimo, mas pode acontecer. Mas sempre a preferência deles é por lugares remotos, assim. É, e por alguns. Tem algumas pessoas também que eles parecem preferir abduzir. Geralmente são pessoas que já têm uma história na família. Muitas vezes a mãe já viu coisas, ou o pai. Tem uma linhagem assim, de pessoas que foram abduzidas que é bastante interessante. Até às vezes é o mesmo sangue. Parece que o sangue com o fator RH negativo. Parece que são as pessoas que são preferidas por eles, né? Caraca, É, que legal, né? Tipo, exatamente. diferente isso, É né? bem diferente, né? Eu lembro de vocês falarem no podcast sobre eles mexerem com o clima. Sim. É muito É, comum também que a gente brinca sobre a Zurca, né? Teve um caso chamado Caso da Imbornal, seu Arlindo Gabriel, que foi um cara que teve um contato muito próximo com esses seres. foi E quem vai esses seres pedir, não foi? foi em Baependi. E aí parece que os seres falam que eles perderam a Zurca, que era o nome do equipamento deles, que controlava o tempo na região. E que essa Azuca cair em mãos erradas, ela pode ficar completamente maluca, né? Então ela pode se desconfigurar, digamos assim, e acabar afetando de maneira errada o clima daquela região. Tipo assim, um lugar que nunca neva pode começar a nevar, né? Ou um lugar seco começa a chover muito. Então é perigoso. Uma coisa que é muito comum dentro da ufologia é quando você percebe casos muito fortes, assim, com muitas testemunhas, eles são geralmente acompanhados de uma alteração de clima, de temperatura muito forte. Então, do nada começa a chover pra caramba. Tipo assim, não tem uma nuvem no céu. Começa a chover pra caramba.
pode ser uma maneira deles tentarem fazer. A gente não sabe, obviamente. Essa é a minha hipótese, é o que eu chuto. Quando você tem uma chuva muito forte, assim, uma chuva, né, torrencial, as pessoas vão o quê? As pessoas vão se esconder dentro de casa, né? Ninguém fica lá de fora vendo o céu. Então pode ser um momento que eles vão se beneficiar em aparecer, em descer num lugar. Você tem, por exemplo, o próprio, de novo, caso Varginha. No dia do acontecimento, teve uma chuva de granizo muito forte na cidade. Tava chovendo muito, né? Tava É, chovendo muito, choveu granizo. E, tipo assim, eles dizem que foi um negócio assim, fora do comum pra Varginha, sabe? Então, cara, e de novo, granizo. É um negócio que vai fazer você ficar escondido dentro de casa. com certeza, com Então, certeza. é o momento que eles têm ali propício pra fazer alguma ação. Entendeu? Pô, então, olha, segura essa tua teoria, porque ela vai falar muito do primeiro relato de dois, desse que eu vou ler agora, que é minha experiência com OVNIs de um user que foi deletado. Cara, mas olha, nossa, faz muito sentido com o que você falou. Muito sentido. Na minha vida, eu tive três experiências com OVNIs. Para contextualizar, eu sou um homem de 40 anos que mora no sudeste dos Estados Unidos. Eu vou me concentrar no segundo, pois é o evento mais inquestionável dos três. Só que no caso ele conta só dois, ele não conta os três que ele falou. Em 2015, eu morava em Lexington, na Carolina do Sul, que fica nos arredores de Columbia, a capital do estado. Em 5 de outubro daquele ano, passamos por uma inundação de 1000 anos. Eles falam inundação de 1000 anos, que é um termo que significa que, estatisticamente falando, uma inundação dessa magnitude ou maior tem uma chance em 1000 de ocorrer em qualquer outro ano. E em termos de probabilidade, a inundação de 1000 anos tem cerca de 0,1% de chance de acontecer em qualquer ano. Então, tipo, foi aquela inundação. Ela paralisou tudo e causou grandes danos em toda a área de Lexington e Columbia. São cidades muito próximas. Meu trabalho exige que eu esteja trabalhando entre as 3h30 e as 4 da manhã. O mesmo trabalho que eu tenho agora. Meu trabalho foi fechado por causa da enchente, mas a minha grande e maravilhosa empresa decidiu que eu precisava estar lá no dia seguinte para avaliar os danos, apesar do fato de que eu teria que dirigir na enchente, de qualquer forma. Genial, né? Nossa, demais. Então eu acordei às 2, desci, fiz um café e, de acordo com a minha rotina matinal habitual, eu saí para a varanda dos fundos para tomar o meu café e aproveitar a quietude das horas do crepúsculo, na solidão. Estava chovendo levemente e não deu para incomodar. O céu estava totalmente nublado, com nuvens baixas. Isso é importante. Estávamos no subúrbio, a cerca de 2 quarteirões da rua principal da cidade, Sunset Boulevard ou a 378. Então não estávamos no mato, mas também não era metropolitana. O céu estava levemente alaranjado devido às luzes da rua refletidas no céu nublado. A nossa casa ficava no final de uma rua sem saída. Havia árvores altas alinhadas no fundo e na lateral da propriedade. Eu estava tomando meu café, encostado no corrimão no deck da varanda. E à minha frente, no céu, eu vejo algo se movendo na minha direção. Meu primeiro pensamento foi que era uma coruja, uma espécie de pássaro grande, a julgar pelo formato. Mas, lentamente, à medida que a forma foi ficando cada vez maior, eu percebi que ela estava parecendo menor, porque ela estava longe. E, estando em cima de mim, ela ficou à vista e se moveu lentamente, mas tudo aconteceu tão rápido ao mesmo tempo. Ela estava em cima de mim, sobre a casa, sobre os pinheiros, sobre as nuvens. Era um triângulo preto, com um padrão texturizado na parte inferior. O único lado que eu conseguia ver. A textura é difícil de descrever. A Adidas faz uma chuteira chamada Nemesis. Pesquisa no Google e é assim que ela aparecia. Eu vou deixar ela no Insta também. Linhas e relevos perfeitamente pretas. As árvores tinham provavelmente cerca de 12 a 15 metros de altura. Então eu estimo que a coisa estava a cerca de 18 a 24 metros do chão, bem baixo. Era do tamanho de estacionamento do Walmart. Não fez absolutamente nenhum ruído. Não havia luzes.
e se movia intencionalmente, sem desvio de direção, como um disco de air rock deslizando perfeitamente em uma trajetória fixa. Era lento, talvez mais rápido que uma bicicleta, mas mais lento que um carro. Eu não sei, talvez 30 quilômetros por hora se eu tivesse que adivinhar. Assim que ela passou por cima da casa, eu o persegui pelo portão na lateral da casa, gritando para mim mesmo às 2 da manhã. Que porra foi essa? Que porra foi essa? No jardim da frente, olhando para ele, ela simplesmente patinou silenciosamente e discreta na escuridão. Perfeitamente reta, totalmente indiferente. Eu lamento não ter tirado nenhuma foto, simplesmente não me ocorreu. Veio e passou muito rápido. No momento eu simplesmente não sabia o que pensar. É como se meu cérebro não tivesse nada para referenciar o que eu estava vendo. Não era um pássaro, definitivamente não era um avião. Eu achei que fosse um drone, mas era tão grande e totalmente silencioso. Foi difícil processar no momento, mas eu vi o que eu vi sem questionar. Qualquer coisa fora do seu escopo de compreensão ou conhecimento é definição de alienígena. Se eu fosse inventar uma história sobre um OVNI ou um triângulo negro e silencioso, provavelmente seria a última coisa que eu inventaria. Eu me pergunto se o dilúvio teve algo a ver com a sua presença. Parecia muito selvagem para não estar conectado de alguma forma. Cara, essa nave é um formato muito famoso, mano. Uma nave totalmente preta, triangular, e não faz ruído, não faz barulho. Ninguém sabe se é uma coisa alienígena ou daqui da Terra, porque muita gente acredita que possa ser uma nave secreta do governo americano, Uhum. chamada de TR-3B Black Manta, é o nome dela. Uou, se eu jogar isso no TR-3. Google eu vejo? E é uma nave que eles acreditam ter poderes antigravitacionais, ela consegue ficar invisível, ela não é detectada por radar, é uma nave super. Que inclusive alguns acreditam que tenha sido, inclusive, uma engenharia reversa dessa época aí do Bob Lazar. Lembra que eu falei dele? Era Uhum. 51. Eles aprenderam como é que funcionava lá o Sports Model e criaram, né, baseado na tecnologia que eles descobriram lá alienígena. Isso é, gente, isso não tem prova, isso é, né, isso é o Bob Lazar falando e um pouco de teoria da Aham. conspiração, a gente não tem como provar, né? Mas faz muito sentido que caso você imagine, pega os Estados Unidos em posse de uma nave dessas, alienígena, ele vai tentar fazer engenharia reversa, vai tentar entender como funciona para se beneficiar, né? Pô, com E ele, não, certeza. e ele não vai, tipo, simplesmente mostrar isso para todo mundo, porque ele quer que o negócio fique secreto, o mais secreto possível. Uhum. E escolheu um dia ferrado de chuva, uma época ferrada de chuva, talvez para transportar ela de um lugar para outro. Não, então, ninguém assim, não dá pra saber se essa já é muito bizarro a gente falar o que é essa, que é uma nave do governo, assim, sendo uma nave do governo e ela tendo a possibilidade de conseguir fazer com que o lugar pare de chover ou o que aconteça chuva, eu não sei te informar. Mas eu sei que essa questão do material que ele fala, que parece uma chuteira da Nike, faz muito sentido. Eu até vou te mandar essa foto, que porque existem hoje em dia materiais feitos a partir de fibra de carbono, ou então grafeno, que são materiais extremamente resistentes, têm propriedades incríveis, eles são muito, muito duros, né? Muito, muito firmes, assim, e extremamente leves. Então, alguns acreditam que esse material também é um do tipo de material que foi criado a partir dessa engenharia reversa aí, com esses óbvios abatidos, né? Aham. Então bate um pouco com esse desenho que ele falou aí da chuteira, sabe? Se você vê E o. Você tá vendo a foto aí que eu te mandei? tô vendo, eu vi aqui. Essas fibras, esse tipo de. Tem em forma de adesivo, é usado na construção civil para fazer reforço estrutural, cara. É só coloca a É, fitinha lá que ela aguenta muita resistência. Coisa que vigas de 40, 50 centímetros não aguentam. Tipo, é sim. bizarro de forte essas É. fibras. Tem uns tipos de materiais que só realmente o governo americano, tipo assim, laboratório, porque é muito caro fazer. Então, só realmente equipamento assim de ponta que eles vão utilizar, sabe? Uhum. É muito caro ter um negócio desse. Então, eles simplesmente não vendem isso pra qualquer um. Então, pode ter sido isso aí, inclusive, né? Esse tipo de material. E parece um pouco isso com o que ele viu, né? Vai saber. Mas voltando na Zurka, tipo, a nave relacionado à enchente e a fortes tempestades na área,
Não, então, acho que ela conseguiria com certeza fazer uma enchente acontecer, né? Mas aí deve ter algum tipo de motivo que a gente não sabe, que a gente não entende, né? Por que que ela fez isso, né? Por que que ela maltratou essas pessoas? Isso é um negócio assim que não tem como saber, né? Mas o formato triangular é muito comum, principalmente nos Estados Unidos, cara. Tem um caso famoso que aconteceu no Arizona. Onde é que aconteceu isso aqui? Foi Carolina do Sul, né? Pois é. No Arizona, em 90 e... aconteceu em 97 no Arizona, esse fenômeno que, assim, a cidade inteira parou. Não muito longe. Você viu como é que é aquele negócio que eu falei da onda ufológica? Quando tem um evento muito grande, parece que o mundo inteiro parece quase como se fosse um eco. Vários outros casos famosos acontecem. Em 97, não foi muito longe de 96, quando a gente teve o caso Varginha. Cara, 96 teve muita coisa importante. 97 também. Um pouco antes disso teve o Chupacabra. Teve muita coisa bizarra acontecendo nessa época. No final dos anos 90, sabe? E aí, nessa cidade de Phoenix, no Arizona, as pessoas viram literalmente uma nave gigante triangular, gigantesca, formada de várias luzes de cada lugares diferentes se juntaram, se uniram pra fazer um triângulo gigante. Esse triângulo passou por cima da cidade, cara. Uma parada assim, tipo, sei lá, Independence Day, sabe? Uhum. Cara, eu E tô vendo aqui a foto, tipo, não conseguiram chegar em nada sobre as luzes? do caso Phoenix. É? Então, obviamente, assim, ela passou por cima da galera, tem a filmagem, se as pessoas quiserem ver. É, e foi muito doido porque teve um jornal local, tipo a Globo lá da cidade, sabe? Eles vão pra cima de uma montanha, porque no final do programa, eles fazem assim, então tá, galera, até amanhã, isso aqui, vejam aí imagens da cidade. Tem cidade, geralmente assim, não só do exterior, mas qualquer cidade. Muitas vezes aparece uma cena, né, jornal local, aparece a cena da cidade, por isso que RJTV, SPTV, tem muito disso, mostrar a cidade, a silhueta da cidade assim, ao fundo. E aí o cara tava lá em cima da montanha filmando, de repente, cara, ele viu essas luzes se aproximando. E conseguiu filmar, acho que ele filmou toda a movimentação bizarra de luzes. E aí quem reportou pela primeira vez não foi nem esse cara que tava em cima da montanha. Foi um piloto tava voando num aviãozinho dele lá. E ele mandou uma mensagem pra torre de comando, falando, eu não sei o que tá acontecendo, mas tem várias aeronaves, parece pelo menos aeronaves, sobrevoando informação na cidade de Phoenix. Tá tendo algum evento? Tá tendo alguma coisa aí hoje? Porque pra mim não aparece nada aqui no meu radar. E a torre voltou e falou, não tem nada, porque a gente não sabe o que que é. E esse piloto não era nada mais, nada menos que Kurt Russell, que é ator famosíssimo de Hollywood. Se você botar aí Kurt Russell, você vai saber quem é. E ele tem até uma entrevista que ele fez um tempo atrás, Caraca. onde ele falando que, pois eu tava indo pousar lá em Phoenix, daqui a pouco eu vejo esse objeto gigantesco se aproximando. E ele foi o cara que descobriu o caso, mas ele foi que abriu o caso, digamos assim, né? Depois todo mundo viu, obviamente, todo mundo foi pras ruas lá. Muita gente conseguiu ver, mas é bizarro, né? De novo, um formato de triângulo. Nossa, demais. Sim, e tipo, a gente pode. Aqui ele disse que era um triângulo sólido, mas, tipo, por que essa das luzes de Fênix não se juntaram e formaram uma sólida, né? É, algumas pessoas falam que tinha um formato de, tipo um bumerangue, um triângulo mais vazado. Outras pessoas falam que não dava pra ver porque tava contra o céu noturno, então não conseguia exatamente ver o formato exato, tem gente, mas mesmo assim tem um formato de triângulo, né, de qualquer forma. Nossa, mas é bizarro. É, é muito doido. Cara, toda vez que começa a falar sobre ufologia, é tipo, dá vontade de olhar pro céu. Sim, Automaticamente. pois é, Dá muita vontade de olhar pro céu. total. Bom, o último pedacinho aqui do relato dele. No terceiro encontro, eu estava olhando as estrelas com meu filho, no mesmo deck da mesma casa. Eu estava jogando com o aplicativo Google Sky porque eu sou chato e demorei um pouco para conseguir um smartphone. Então eu fiquei maravilhado com todos os aplicativos. De qualquer forma, estávamos encontrando estrelas
que estava uma noite clara, e depois identificando com o aplicativo. Uma estrela particularmente brilhante se destacou a leste de nós e eu cobri com o telefone para tentar identificar a estrela. O aplicativo não mostrou nada no céu naquela região. Assim que eu disse, ei, não tem nenhuma estrela lá, ela disparou no horizonte, parou, pausou, aumentou com uma velha TV de tubo desligando e seus movimentos eram muito suaves e precisos. Se eu segurasse uma vara na frente do meu campo de visão com os braços estendidos, essa coisa iria de uma ponta a outra em um segundo. Eu não poderia dizer qual é a tendência real ou de onde eu estava, mas deveria ter sido uma distância incrível. Viajar tão rapidamente e parar em um instante. Redirecionar e desaparecer. Meu filho era muito jovem na época para pensar muito nisso. Eu tinha ouvido falar do mundo maluco de conspirações de OVNIs de algumas pessoas que os OVNIs podem dizer se você os notar. E sempre que pensei que isso era bobagem. Mas eu tenho que admitir, essa coisa quebrou no segundo em que eu percebi e disse algo em voz alta. Coisas bem estranhas. Tipo, ele quis dizer que ela sumiu assim que ele pensou em dizer alguma coisa sobre essa estrela. Que não era uma estrela, né, no caso. Já ficou claro aí que realmente o que ele viu não era estrela, né? Ainda mais pela movimentação rápida. É justamente assim, parece muitas vezes quase como se esses objetos quisessem mostrar que eles não são coisas do nosso cotidiano. Eles fazem questão de mostrar que não são avião. Eles fazem questão de mostrar que não são meteoritos ou estrelas. Eles vão fazer sempre uma coisa muito louca. Tipo assim, pra você ficar, tipo assim, caraca, eu vi uma coisa esquisita. Essa é a única intenção deles, sabe? Você vai saber que você viu, né? Exatamente. Você viu que no comecinho da pauta eu coloquei um estilo de um vídeo que eles filmaram de um OVNI fazendo esses movimentos aleatórios pra gente, né, no caso. Ele ilustra bem o que esse segundo relato desse cara. O cara tá até com um laser, né, apontando pra... Esse, no momento que ele mostra o laser, né, realmente tu vê que é um objeto que ele... Teve uma descrição, cara, eu não lembro quem falou isso pra mim, foi um vídeo que eu vi há muito tempo atrás, de uma moça que tem uma cidadezinha que eu acho que fica na Paraíba, que dizem que é tipo a capital dos OVNIs lá da Paraíba. Eu não lembro exatamente aonde fica. Se eu falar que eu posso acabar errando o nome da localidade. E ela falava assim, a moça, que eles já viram tantos OVNIs, que era quase que rotina lá, né? E ela fala, e a descrição que ela dá pra mim foi a mais incrível. Ela fala assim, esses objetos eles se movem no céu quase como peixes nadando no mar. Então, é uma coisa assim, é um movimento orgânico. Não é como se fosse, por exemplo, alguém com um avião que faz um movimento, né, perfeito, uma curva. Não, esse objeto, ele é quase como se fosse realmente imagina uma mosquinha no céu, né? Ele tá aqui, vai pra lá, é um movimento errático, sabe? Não existe um padrão, você não consegue prever pra onde ele vai, sabe? Sim, e o mais legal é que eles conseguem, tipo, quebrar em 90 graus ou até ângulos menores, cara. Muito... Eles voam rápido, param e vai pra trás, e vai pro lado, e sobe, daqui a pouco desaparece, aparece perto de você, sabe? Tipo, muito louco. É muito cara, louco. é muito louco mesmo. Muito louco mesmo. Mas, Zoucas, foram os relatos que eu preparei trazer pros ouvintes e contar pra você. Eu espero que você tenha achado interessante. Pô, achei incrível. Muito bom. Principalmente esses do Forte do Maguire, né? Forte Dix, que eu achei legal como... Eu não conhecia esses outros casos. Eu só conheci o principal, né? Dos anos 70 lá. E... Dos anos 70 foi, né? 78, né? E esses outros dois eu não fazia ideia. Então, assim, é legal que mostra realmente que tem uma coisa esquisita lá, né? Vai saber o que tem debaixo dessa base aí. Às vezes tem uma bomba atômica lá, bizarra, e aí mostra por que eles estão lá à procura, né? E só estão tentando prevenir a gente de nos matarmos, né? Vai saber. Vai Mas saber. é isso. Mas valeu, cara. Obrigado demais. Não, eu que agradeço. Mais uma vez, muito, muito obrigado por
por ter aceitado esse convite e abriu a porta do terror para relatos ufológicos. Então, sempre que quiser vir, tá, as portas estão abertas, sabe? Pra gente fazer uma parte 2 desse episódio, ou alguma outra, sei lá, até pegar uma creepypasta sobre ufologia e Pode contar ser, ela. com certeza. Pode ser de qualquer coisa. Pra quem curte esse assunto que viu aqui e quer ouvir mais, pode escutar lá o Hangar 18, né? O Hangar 18 podcast que já, como eu falei, já acabou. A gente não faz mais ele, mas tem muita coisa interessante lá pra vocês ouvirem casos, principalmente casos brasileiros que eu gosto muito, né? Mas atualmente eu tô com um podcast que eu falo também de ufologia. A gente tem o nosso bate-papo ufológico, que acontece mais ou menos uma vez por mês, onde eu tô sempre falando aí das coisas que estão acontecendo no mundo, né? No Brasil e no mundo. E eu conto com a participação de alguns especialistas, né? Gente que tá realmente por dentro desse assunto atualmente. E lá no Relatos do Além, eu também, principalmente, é um podcast para falar sobre casos, né, de relatos de pessoas reais que mandam para mim pelo WhatsApp as suas histórias. Então é mais primeira pessoa impossível, né? Que você escuta a pessoa falando, mas você consegue perceber o medo na voz dela. Então acho que isso é o grande diferencial do podcast. Então, para quem curte esse tipo de assunto aí do insólito, paranormal, sobrenatural, escuta lá o Relatos do Além. É isso. Somente no Nossa, Spotify. boa. Cara, não, Hangar 18 eu acompanho, tipo, desde a criação. Eu acompanho o Relatos do Além também, porque eu vi que começou, eu acho que eu peguei no comecinho também, Relatos do Além. O Hangar 18, aquela coletânea do Caso Varginha é muito bom mesmo. Pô, valeu. E um episódio que eu gostei muito do Relatos do Além foi o episódio 17 do Shadow People. Shadow People? Eu, no caso, seria uma Shadow Person, né? Uhum. O cara de chapéu da menina contando. Cara, muito louco. Eu escutei esse episódio inteirinho arrepiado. Nossa, essa é bizarro mesmo. Tem um que eu gosto muito que é uma entrevista que eu fiz com um técnico em necrópsia, um cara que abre cadáveres, ele já viu muita coisa bizarra. É. Oh, boa também. Mas olha, pessoal, corre lá, escuta. Provavelmente você já deve ter ouvido falar, porque é, é muito bom. E o Spotify sempre tá indicando, né? Porque. Ah, cara, já, já falei que é muito bom. E provavelmente você já esbarrou nos dois, se você tá na podosfera da parte de insólitos. Cara, é isso. É isso. É É isso. isso. Valeu de novo. Obrigado mais uma vez. Não, eu que agradeço os E loucos. um abraço, um beijo pra todo mundo aí que escutou a gente até agora. Então, cuidado nas esquinas aí, galera. Cuidado nas esquinas. Tchau. Tchau.